Sexta-feira! Sexta-feira chegou e com ela que também chegue sobre a sua vida, sobre a sua casa, muitas e muitas bênçãos, amém? Estamos aqui juntos, reunidos de forma virtual, é claro, para a leitura e reflexão do Evangelho dessa sexta-feira, Evangelho que está no livro de São Marcos, no capítulo 12, versículo do 35 ao 37. São só 3 versículos, tá? Mas é claro, é palavra do Senhor e não importa se são 3 versículos, um versículo, uma palavra, né, a Bíblia inteira, o Senhor sempre quer falar conosco. Ele deseja falar com você nessa sexta-feira e comigo também, afinal de contas, né, os ouvidos mais próximos aqui da minha boca são os meus. Então sim, o Senhor também quer falar comigo. Vamos verdadeiramente abrir o nosso coração para a palavra de Deus. Quero apenas pedir para que você não esqueça de deixar aqui o teu joinha, né, como eu sempre peço aqui, e também não esqueça de se inscrever no canal, ok? Importante demais o teu joinha, a tua inscrição, assim o canal cresce, a gente chega a mais pessoas, e não esquece também de compartilhar esse vídeo, tá? Clica aqui embaixo no botãozinho compartilhar, dispara esse vídeo aí para os seus amigos, para os seus familiares. Vamos lá então, proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Muito bem, a palavra então diz assim. Continuava Jesus a ensinar no templo e propôs esta questão. Como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? Pois o mesmo Davi diz, inspirado pelo Espírito Santo, disse o Senhor a meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos sob os teus pés. Ora, se o próprio Davi o chama Senhor, como então é ele seu filho? E a grande multidão ouvia-o com satisfação. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Tiago, me ajuda, porque eu não entendi nada, né? Não entendi nada, na verdade, quando você começou a ler, eu já boiei, já viajei aqui. Me dá uma força, me ajuda, o que é que está nesta palavra, neste trecho da Bíblia. Muito bem. Acontece o seguinte, aqui Jesus estava ensinando o povo, né? E Jesus faz uma pergunta. A pedagogia de Cristo, ela é perfeita, ela é maravilhosa. E ele pergunta assim para eles, olha, como que nas Escrituras está falando que o Cristo, que é o prometido, né, o Messias, nas Escrituras diz que ele será o filho de Davi, se o próprio Davi fala que ele vai sentar junto com o Senhor. Então, peraí, é o filho de Davi ou é o Senhor de Davi, né? Então, por que Jesus estava colocando essa questão? Aí, meus queridos, nós já estamos entrando, né, no mistério da Santíssima Trindade. Veja, é um só Deus, mas que se manifesta em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa passagem, especificamente, ela está dizendo o seguinte, nas Escrituras, os profetas dizem o seguinte, o Cristo será filho de Davi, ou seja, será da descendência de Davi, não filho direto, tá? Jesus é filho de Maria e de José, né? Mas da descendência de Davi. E é interessante porque Maria, ela não é da casa de Davi, ela não é descendente de Davi, mas José é. Olha só que coisa fantástica, gente. O pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo é da casa de Davi. Então, Jesus é da descendência de Davi por causa de São José. Que coisa linda! Gente, isso é maravilhoso. Tô até com a camisa de São José hoje. Isso é maravilhoso. Você conseguiu pegar essa ideia? Vou repetir para você, tá? Nas profecias dizia, Jesus será da descendência de Davi. Só que Maria, ela não era da casa de Davi, mas José era. José que não é o pai biológico, pai adotivo, mas pai que criou Jesus. Pai de Jesus. Sim, podemos dizer, obviamente, pai de Jesus. Ele era da descendência de Davi. Então, Jesus acaba sendo da descendência de Davi por conta de São José. Pois muito bem. Só que aí Jesus fala, mas o próprio Davi fala que o Senhor, que ele estará com o Senhor, que ele estará ao lado do Senhor. O Senhor, no caso, o Cristo. Por que Jesus está falando isso então? Veja só. Porque Jesus, enquanto homem, ele é da descendência de Davi. Jesus, enquanto Deus, ele é o Senhor de todas as coisas e, portanto, nosso Pai, nosso Senhor e Senhor também de Davi. Então, ao mesmo tempo, Jesus é filho de Davi, mas também é Senhor de Davi. É o Pai, é o Senhor. Porque, afinal de contas, é Deus. Nós estamos falando do mesmo Deus, mas que se manifesta em 3 pessoas.
Ah, mas isso é meio confuso, é meio difícil, eu queria entender melhor essas coisas. Esse é o problema. O problema é que muitas vezes a gente quer entender o que a gente não precisa, nem deve entender. É mistério, gente. Mistério de fé. A Santíssima Trindade, amados. Um Deus que se manifesta em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qual que é o grande ensinamento do Senhor para nós nesta manhã de sexta-feira? Que a gente se preocupe muito mais em amar, em estar com o coração aberto para Deus, para aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Muitas vezes a gente se preocupa demais com certas coisas, não que a Santíssima Trindade seja algo pequeno, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando, né? Mas é que basta abrir o nosso coração e aceitar este mistério. Muitas vezes queremos entender muitas coisas, e isso vale para a nossa vida. Muitas vezes certas coisas acontecem nas nossas vidas e nós queremos entender, porque eu quero entender, eu preciso entender por que isso aconteceu. Existem coisas na nossa vida em que nós não vamos entender e a gente não precisa. O que a gente precisa é confiar no Senhor. Ele sim sabe de todas as coisas. Se você ficou comigo até o final desse vídeo, quero pedir para você escrever aqui embaixo nos comentários a seguinte frase: Deus sabe o que é melhor para mim. Tá bom? Essa é a frase que vai marcar que você ficou até o final desse vídeo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Estávamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.